Irmãos, nós temos estudado um pouquinho sobre as doutrinas básicas, né, da fé, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 16. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, já tratamos sobre as questões básicas, fundamentando o Espírito Santo aí dentro como terceira pessoa da Trindade, a sua atuação tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, alguns erros doutrinários relacionados à pessoa do Espírito Santo, e vimos também a atuação dele hoje, dentro do contexto do Novo Testamento, como esse agente, né, da nossa salvação, ele que nos convence, ele que habita em nós, ele nos fortalece, ele nos direciona, nos santifica, e aí fomos. Aí, uma das questões que nós começamos a tratar é sobre a vida no Espírito Santo. Não era uma situação tratada no início da igreja, mas que por conta dos movimentos chamados pentecostais, né, acabaram por trazer aí a necessidade de estudos relacionados a isso. É muito comum, se você já tem algum tempo de igreja, ou se já passou por alguma igreja pentecostal ou neopentecostal, ter visto algumas manifestações ditas sobrenaturais. Revelações. O cara está aqui: eis você que tem branco nos olhos, eis que o Senhor manda te dizer. Alguma coisa voltada nisso, que fere totalmente o princípio das Escrituras, que diz que o Espírito Santo, que atua na nossa conversão, vem habitar em quem? Vem habitar em nós. É um negócio ilógico, porque se você passou pelo novo nascimento, pela regeneração, pela conversão, o Espírito Santo te selou. Você está selado com o Santo Espírito da promessa. Então você tem o Espírito Santo da promessa. Aí olha que situação. Você tem o Espírito Santo, só que o Espírito Santo fala comigo para eu te falar. Imagina essa situação. Mas se ele está em mim, por que ele tem que falar com o outro para esse outro vir falar comigo? Isso está muito mais relacionado com essa busca da experiência, e eu sempre falo isso aqui, né? Que está muito mais relacionado com um problema sociológico, antropológico, do que até mais teológico. A busca por essas experiências sobrenaturais, irmãos, está muito mais relacionado com a vaidade do coração humano do que com aquilo que a Bíblia de fato ensina sobre as experiências com o Espírito Santo. E é por isso que nós trabalhamos com o significado de ver no Espírito, que a vida cheia do Espírito Santo está muito mais relacionado com aquilo que você é e com aquilo que você faz, a mudança do seu caráter, a mudança da sua cosmovisão, a mudança do seu jeito de andar. Ou, usando as palavras do apóstolo Paulo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ou seja, ele vai se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E essas ditas experiências sobrenaturais, na verdade, está muito mais relacionada a essa vaidade humana em se sentir importante diante de Deus. E algo extremamente subjetivo, irmãos. Quer ver um exemplo? Se eu falar para você agora que eu estou vendo um anjo nessa escadaria. Olha lá, por favor. Olha lá na escadaria. Está vendo o anjo ali que eu estou vendo? Está ou não? É porque você não tem fé. Ou porque você não é espiritual. Então isso acaba jogando para mim uma perspectiva de hierarquia que acaba me colocando em destaque em relação aos demais irmãos. Mas se todos nós passamos pelo novo nascimento e temos o Espírito Santo, então por quê? É lógico, pastor, mas alguém se enche mais, busca mais. Claro, esse processo continua. Mas, irmãos,
a ideia de termos a comunhão com o Espírito Santo hoje é igual para todos no Novo Testamento. E eu vou tentar, caminhando aqui, te provar que é possível viver uma vida cheia do Espírito Santo sem essa pauta de vaidade do coração humano para eu me sentir melhor ou maior do que você. Porque geralmente é isso que tem acontecido. E aí, deixa eu te contar uma história. Geralmente essas igrejas, chega alguém que se coloca lá, então, como o espiritual. E aí ele começa a fazer revelações, e a palavra do Senhor diz que muitas delas, inclusive, acontecem. E nós temos a exortação bíblica de que se porventura um sonhador ou profeta te falar determinada coisa e acontecer, você ficar esperto. Porque é Deus te provando para ver se você segue mais a palavra do Senhor ou a palavra do profeta. Porque ele vai te dizer, então vamos agora seguir a outros deuses. E você fala, não, pastor, aí eu estou fora. Mas deixa eu te fazer uma seguinte explicação. Imaginemos que você está aí no seu um conflito de vida, não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Você está lá, um dilema terrível. Aí chega na igreja e você fala assim, Senhor, fala comigo, o Senhor tem que falar comigo. E aí eu chego, eis que o Senhor manda te dizer. Estilo horóscopo de rádio, né? Sua cor é o 32. Use o verde e tome decisões assertivas. Aí você fala, poxa, não é isso que eu tenho que fazer. Tá? Amanhã depois, você resolveu comprar a bicicleta e não casar, tudo bem? Aí você compra a bicicleta e é atropelado com a bendita bicicleta. Indo para a igreja. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? O que você vai fazer de novo? Você vai procurar quem? Para saber o que você vai fazer da agora para frente. A Bíblia ou o profeta? Você já está procurando outro Deus. Estou sendo claro aqui ou não? Todas as vezes que eu deixo o foco de buscar a Deus e buscar nos princípios da palavra para correr atrás de um profeta, de alguém que tem uma revelação, ou de uma igreja que acontece determinada coisa, eu já coloquei um outro Deus no meu coração. E você tem textos claros no Antigo Testamento, onde Deus fala assim, olha, quando você vem com o seu coração cheio já do seu ídolo, eu vou responder a você de acordo com o seu ídolo. Paulo vai chamar isso de a operação do erro, que Deus permite para ver quem de fato ama a palavra, para ver quem de fato ama as Escrituras. Você acha que está fazendo tudo certo, você está fazendo a vontade de Deus, e não é. Nós já vimos esses textos, depois a gente vai relembrar. Então, irmãos, essa busca de espiritualidade, mas que não gera mudança de vida, só está correndo atrás de experiência e de suprimento da vaidade, não tem base nenhuma nas Escrituras. Muito pelo contrário, é condenado nas Escrituras. Todos aqueles que desejaram ter o poder do Espírito Santo para o seu próprio engrandecimento foram duramente confrontados. Lembra de Simeão, em Atos, que quis comprar o poder do Espírito Santo? E aí Pedro fala, você não tem parte nesse ministério. Se arrependa e pode ser que Deus tenha misericórdia de ti. E aí ele roga, pelo amor de Deus, pede para Deus não pesar a mão na minha vida. Porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo. Irmãos, hoje já diminuiu um pouco disso, mas a coisa de 20 anos atrás, as pessoas colocavam faixas nas frentes das igrejas e falavam, hoje, Espírito Santo, das 8 às 9h30. Se você quiser receber o Espírito Santo, é só vir das 8 às 9h30. Num ambiente litúrgico, antropocêntrico, com música, com emocionalismo, né? Estilo índio Apache. O estilo índio Apache, você sabe aquele, o cara fica batendo um tambor, né? Tum, 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 tum.
Vai aumentando. Tum, 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 tum. Aí um infeliz do índio grita. Ah! Pronto, sai tudo correndo. Já viu isso nos filmes de cowboy? É assim. Você está num ambiente onde música vai te emocionando e agora esse espírito de preto põe canhão de luz, fumaça, as moças com os véus esvoaçantes, e aí está tudo lá. Aquele ambiente produzido para que você se emocione mais do que as velhinhas no show do Roberto Carlos. E aí o cara vem e grita, o índio lá grita, velho. Acabou. Você chora, você baba, você cai pro chão, você faz tudo. E aí você sai da porta, o mesmo miserável que você entrou. Não mudou nada. Você continua sendo o mesmo caloteiro, você continua sendo o mesmo marido tranqueira, você continua sendo um profissional de péssima qualidade, alguém que não cumpre com a sua palavra. E isso é ação do Espírito Santo? Não é. Então, cuidado. E uma dessas situações que é apresentada, né, que trata aí da ação do Espírito Santo muito mais com aquilo que nós somos e como vivemos, é os chamados dons carismáticos, que é o que nós começamos a estudar semana passada. Onde as pessoas, na busca desses dons, justamente para se colocar num patamar espiritual diferenciado de você e, de certa forma, te oprimir. Só que é um tiro no pé. Geralmente a igrejinha lá começa e eles querem manifestar o poder, então eles trazem lá um profeta, alguém para trazer uma revelação, alguma coisa assim, faz um grande evento para juntar a turma. Aí de repente começa a levantar alguém lá no meio da igreja, lá durante o culto, lá, e começa a fazer profecia. O pastor já fica enciumado. Se o cara começa a ter mais repercussão que ele, aí ele chega e fala assim, próximo domingo ele chega e fala assim, irmãos, essa semana eu tive uma visita do Espírito Santo de Deus e ele me revelou, há um falso profeta em nosso meio. Que está falando e acontecendo, mas está falando do seu próprio coração, a palavra dele não vem do Senhor, porque eu sou o ungido. Cuidado com esses falsos profetas que se levantam no meio da seara do Senhor. Peça discernimento para saber quem que é o falso profeta. Corta o pescoço, mas não fala quem é. Mais ou menos isso. E aí, então, ele derruba aquele cara lá, porque aí agora o cara fica manjado, o cara tem que sair de igreja, ou então abrir a igreja dele. Já vi isso acontecer muitas vezes. Tudo porque não amamos a verdade. Não olhamos para a verdade. Então, nós estamos aí nessa empreitada, falando desses dons carismáticos, e nós precisamos entender aqui que o mau entendimento a respeito desse assunto tem produzido crentes que negligenciam fatos importantes sobre a sã doutrina. Como, por exemplo, abra a sua Bíblia. Você abriu em Marcos aí? Marcos 17, né? Nós começamos, até mencionei semana passada sobre ele, nós vamos estudar ele mais vagar hoje. Mas Marcos 16, 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E aí as pessoas pegam isso, está vendo? Você tem que ter esses sinais. Você crê, porque pega o texto sozinho. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Você crê em Jesus? Então, se você crê, você tem que ter esses sinais. Só que desconsidera uma série de verdades que a gente vai começar a trabalhar, primeiramente com o texto de Marcos, depois Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, 1 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 14.
Vamos relembrar aqui alguns textos. Primeiramente, marca aqui Marcos, que a gente vai voltar lá, para cá. Hebreus capítulo 1, que é o texto que está aí, ó. Hebreus capítulo 1. Primeiro, nós já tratamos isso nas nossas primeiras aulas. O primeiro critério de segurança que o cristão tem é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu posso ter a experiência mais viva que eu já senti na minha vida. Se ela não estiver com base nas Escrituras, o que eu tenho que fazer com essa experiência? Rapaz, foi alguma coisa louca que eu fiz aí, né? Não sei o que aconteceu comigo, algum remédio que eu estou tomando. O médico disse que era só um negócio de maracujá, mas eu estou tendo umas alucinações aqui. Então deve ser alguma outra coisa, porque se vai contra o que a Bíblia diz, está fora. Veja o que diz então Hebreus. Havendo Deus outrora falado, nós já estudamos isso, vamos relembrar. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Quais são as maneiras que ele falou? Aos pais. Quem são os pais mesmo? Os patriarcas. Então falou lá, né? No começo, quando ele falava diretamente. Falou com Noé, falou com Abraão, falou com Jacó, os patriarcas, os pais aqui traduzidos. Outra maneira que ele falou, pelos profetas. E aí ele diz, e nesses últimos dias, nos falou através de quem? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão quê? O que é algo exato? Não está faltando nada e não está sobrando nada. Sim ou não? Não está faltando nada, não está sobrando nada também. É exato. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus foi revelado através de Jesus Cristo, o Filho. Aí hoje a gente chega e fala assim, eis que o Senhor manda dizer um negócio novo. Para com isso. A revelação já foi completada. Pastor, não existe revelação hoje? Não. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus já foi revelado e está registrado nas Escrituras. Inclusive, o último livro que foi dado, Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, dado através de João, mas a revelação de Cristo, porque nos últimos dias o revelou pelo Filho, vai nos chamar a atenção lá no final do Apocalipse, falou, não acrescenta nada e não tira, não acrescenta nada e tira nada. O que você mais vê nas igrejas pentecostais, não é pentecostal de hoje? O vaidoso querendo acrescentar alguma coisa. Não, Deus falou comigo. Tem coisa nova. E é o que acabou gerando aí, nesses últimos 2000 anos, praticamente, o surgimento de seitas. Vamos pensar. Islamismo está pautado em quê? Nova revelação. Mohammed teve a revelação do anjo, que deu o livro para ele lá, ao Corão. Ok? Mormons. Joseph Smith recebeu revelação do anjo Mormon, o livro de ouro, que substitui a Bíblia. Nova revelação. Adventismo do sétimo dia. Ellen White, tendo novas revelações. Testemunho de Jeová, e por aí vai. Toda religião posterior a Cristo, que está pautada em uma nova revelação, por aqueles que conhecem as Escrituras, já deveria ser rejeitado. Paulo diz, nem se um anjo aparecer para ti, falando seja lá o que for, você vai considerar seja maldito, seja anátema, seja desprezível. Porque a revelação de Jesus Cristo é a expressão exata. Já acabou o que tinha que falar, o que tinha que ser dito. Então, ficar procurando revelação hoje é justamente quebrar a suficiência de Cristo. É dizer, Jesus deve ter esquecido de alguma coisa.
Afinal de contas, todo mundo esquece de alguma coisa. Deve ter esquecido de alguma coisa. E eu vou ser o salvador da pátria, porque eu vou trazer a revelação daquilo que foi esquecido. Base bíblica nenhuma para isso. A revelação foi terminada em Cristo. Outra questão que a gente já estudou, né? Nós vemos que existem alguns propósitos dos sinais quando foram usados. Nós vimos lá em Marcos 16, 20, na semana passada, que os sinais que os apóstolos faziam era para confirmar o que estava sendo pregado. Volta lá então para Marcos 16, já que você deixou o dedão lá. Está com o dedão até roxo aí, segurando aí Marcos 16. Então volta para lá. Verso 20. E eles, nós vamos ver quem são eles aqui, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra ou a pregação por meio do quê? Dos sinais que se seguiam. Outra coisa que nós vamos ver a respeito desses, que tinha um propósito para a utilização desses dons. A outra coisa é que o período e a utilização dos dons de profecia, cura, milagres, línguas, dons carismáticos ou sobrenaturais, havia um período específico. Vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios 13, verso 8. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 13, verso 8. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, o que vai acontecer com as profecias? Desaparecerão. Havendo línguas, o que vai acontecer com a língua? Cessarão. E havendo ciência, o que vai acontecer com ela? O conhecimento passará. Então havia um propósito e um tempo determinado para esses dons. Vai para 2 Coríntios, agora 12, 12. Nós já vimos esse texto também, vamos relembrar. Paulo falando que ele deu credencial de apóstolo, e a credencial de apóstolo era justamente a aplicação dos sinais. Vamos ver aí? Verso 12. Pois as credenciais, aquilo que me credencia como apóstolo, foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por do quê? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então a ideia, irmãos, é que tais sinais tinham um propósito específico e tinha um período específico, que era confirmar quem era apóstolo. Por isso era credencial de apóstolo. Se a gente olhar ainda, voltando aqui para Hebreus, deixa eu achar aqui. Tanto no capítulo 3, ele vai falar a respeito do cuidado aí com os anjos, no capítulo 2 também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. No capítulo 3 ainda, irmãos, quando ele vai dizer, olha, a respeito aí da superioridade e o perigo da incredulidade, e depois ele entra no capítulo 4, tratando do modo como que Jesus nos fala, no verso 14 do capítulo 4, reforça mais uma vez a ideia de que
é somente em Cristo que nós temos a segurança das Escrituras. Veja aí o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, estou no Hebreus 4,14, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, toda a nossa experiência espiritual está pautada naquilo que Cristo já fez. Ele é a expressão exata do ser de Deus, a revelação termina nele, a obra dele como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é que nos apresenta diante de Deus. Justamente para que não venhamos a colocar adereços naquilo que o próprio Cristo já arrematou. Então, todas essas experiências sobrenaturais do nosso tempo estão, na verdade, tentando ressuscitar uma característica que era para um período específico. Quando você olha para as Escrituras, você vai estudar a Bíblia como um todo, existem 3 momentos apenas na história da Bíblia que houveram manifestações de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Moisés e Josué, todos os sinais, que tinha como objetivo confirmar para o povo que a palavra de Moisés era verdade. Qual que era o argumento? O Senhor chamou Moisés, mas Moisés falou, mas eu vou lá falar para o povo lá que o Senhor me chamou e o povo vai acreditar de que jeito? Aí Deus falou, eu vou te dar sinais. Põe a mão no peito, tira a mão do peito. Lembra? Fica com lé, põe a mão no peito, joga lá o cajado. As pestes, sinais. E depois, para confirmar que Josué era o substituto de Moisés, muitos dos mesmos milagres que Moisés fez, Deus faz com Josué. Com Moisés abre-se o Mar Vermelho, com Josué abre-se o Rio Jordão. Então, sinais. Depois, você tem um período, não tem mais isso. Você só vai ter o outro momento na Bíblia que fala que existiram os sinais, foi com Elias e Eliseu. Porque o povo tinha se desviado tanto das Escrituras, servindo a Baal, que Deus tinha como objetivo usar os sinais para provar que havia profeta em Israel, que eles não precisavam procurar profeta de Baal. Então, o sinal confirmando a palavra. E o terceiro e último momento nas Escrituras que fala de sinais é com Jesus e os apóstolos. Por isso que nos dias contemporâneos há um movimento, já de alguns anos, para suscitar ou ressuscitar o ofício apostólico. De 1990 para cá, começou a surgir um monte de comunidades apostólicas. Aí punha lá o nome do apóstolo João da Silva, do apóstolo, não sei das coisas. Lembra disso? E eram ministérios apóstolos. Por que os caras fazem tanto questão de serem reconhecidos como apóstolos? Porque, biblicamente, os sinais era credencial de quem? De apóstolo. Se nós não temos apóstolo mais, então não tem porquê de ter sinal. Para que eles referendem os sinais que eles estão fazendo, então eles têm que ser elevados ao patamar de apóstolos. Basicamente isso. Agora, onde a Bíblia diz isso? Característica principal do apóstolo: ter visto Cristo pessoalmente. E aí? Aí ele fala, eu tive uma visão. Jesus foi lá na minha casa, pegou o óleo lisa, me ungiu. Na cozinha de casa. E tem que ser o lisa, porque eu tinha o só e ele falou assim, não, esse não, tem que ser o outro. Mesmo porque pastor hoje não é sacerdote, então ele não é ungido. São tantos erros, irmãos, que acaba conduzindo as pessoas a desprezar o Evangelho de Cristo por conta de tantas e tantas igrejas que, pelo amor de Deus, fazem um desfavor para o Evangelho.
O sacerdote era ungido. O sacerdócio levítico já acabou. Jesus já cumpriu a lei cerimonial. Então o pastor, né, não é mais ungido. Pastor, bispo, apóstolo, semideus, seja lá o nome que dê para esse infeliz. Ele não é mais ungido. Paulo vai dizer que os pastores eles são ordenados com imposição de mãos do presbitério. Está lá em Timóteo, Tito. Só que aí os caras ressuscitam a unção. Está recheado de comunidades aí onde pega. E eles não têm miséria, não. Vai ungir o cara apóstolo, pega lá uns 10 litros de óleo. E aí é o seguinte, tem que ser de azeite de Israel agora. Nem o liso eles estão aceitando mais. Tem que ser um azeite vindo de Israel. Aí eu vai lá e ó, o cara quase morre afogado. Já viu isso na internet? Só pesquisar lá, unção do apóstolo. Vai ver lá. E eu fico com dó da faxineira da igreja, depois limpar aquele óleo tudo ali. Tanto óleo que ele joga. Não existe isso biblicamente. O sacerdócio levítico já acabou, não tem mais unção de sacerdote. Na igreja católica, ainda o padre é sacerdote. Né? E ainda com série de coisas. Eu ia até brincar com a Vani aqui, que ele falou assim: no calendário evangélico nós temos o dia da mulher do pastor. É lógico, no católico não tem, porque o padre não casa. É só no evangélico mesmo, né, velho? Mas veja, para eles são sacerdotes. E você tem que ir lá, ó, beijar a mão do cara. Porque ele é sacerdote. Ele te representa diante de Deus. Hoje não. Cristo já fez isso por nós. Ele abriu um novo e vivo caminho. Então eu não preciso. Só que a gente, muitas vezes, traz de novo para o contexto evangélico essas práticas. E aí eles vão dizer o seguinte. Que o papel do Espírito Santo é trazer essa experiência para vocês. E na própria declaração de fé deles, né, então o verdadeiro papel do Espírito Santo é justamente essa questão dos dons, ele vai dizer que os dons carismáticos são aqueles que estão relacionados com a experiência e a manifestação de poder. Então a revelação no sentido de profecia não como pregação, mas profecia no sentido de revelar o futuro, curas, milagres e dons de línguas. Algumas comunidades e denominações cristãs afirmam o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E para eles, na confissão de fé, o batismo com, no ou do Espírito Santo precisa ser acompanhado da manifestação do dom de línguas. Eles falam assim, você só pode saber se você tem o Espírito Santo se você recebeu o dom de línguas. Tá, vamos pegar historicamente. Quando os samaritanos se converteram, lá registrado em Atos 8, nós vamos estudar isso com mais vagar depois. O Espírito Santo veio sobre eles com a imposição de mãos, e eles falaram em línguas. Tem um registro bíblico lá em Atos 8 que os samaritanos falaram em línguas? Não tem. Diz que eles receberam o Espírito Santo, mas não falaram em línguas. Por quê? Simples. Tanto o judeu quanto o samaritano falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Quando Paulo recebe o Espírito Santo, coração lá de Ananias, quando ele estava cego, Ananias vai lá e ora, ele fica cheio do Espírito Santo. Ele falou em línguas? Tem registro lá em Atos 9 que Paulo falou em línguas? Não falou. Porque os dois falavam o mesmo idioma. Você só vai ter manifestação de línguas no registro histórico quando você tem a figura do judeu, o apóstolo, e tinha que ser o apóstolo, com o gentil, o povo de outra nacionalidade. Quando refere-se a mesmo, o povo judeu, você não tem. E aí você tem essas manifestações registradas até o capítulo 19 de Atos. Depois você não tem mais. Então, os crentes que se converteram depois de Atos 19 e que não tem mais manifestação de língua, não receberam o Espírito Santo?
Vou te trazer mais um dado histórico. Do século I da era cristã, dos 100 primeiros anos, até o ano de 1740, alguma coisa, você não tem nenhum registro histórico em nenhuma comunidade cristã, em qualquer parte do mundo, que alguém tenha falado em línguas. Significa que durante 1.600 anos, nenhum cristão recebeu o Espírito Santo. Porque se o receber do Espírito Santo tem que ter a manifestação em línguas, então se não houve, significa que essa turma não recebeu quem? O Espírito Santo. Será que alguém em sã consciência vai fazer uma declaração dessa? E por que só em 1700, pastor? Porque é uma comunidade, Estados Unidos, na verdade uma família de influência metodista, que era mais inclinada para o espiritismo, né? Já caminhando para 1800 aí, influenciado pelo positivismo, aquelas coisas todas, Auguste Comte, quem gosta de filosofia, né? Eles buscando uma experiência espiritual e sobrenatural, tiveram manifestação de línguas. E a partir dali, depois teve Azurra, aquela coisa toda, manifestações em algumas comunidades lá nos Estados Unidos, com manifestação de línguas. Mas aí vamos lá. No islamismo tem a mesma manifestação. Se você for em qualquer religião de matriz africana aqui no Brasil, você vai ver a mesma manifestação. Se você for entre os carismáticos católicos, você vai ver a mesma manifestação que você vê entre os pentecostais e neopentecostais. E aí nós criamos um problema. Então, peraí. O Espírito Santo também desce sobre o pessoal de religião matriz africana? O Espírito Santo também desce sobre os muçulmanos? O Espírito Santo também desce sobre os de mesa branca? Sobre os católicos carismáticos? Que é a mesma manifestação e a mesma glossolalia, irmãos. Comprovada, inclusive, por estudos científicos. E por que é glossolalia? Porque você pega uma determinada raiz, latim, francês, italiano, português, espanhol, tudo da raiz vinda do latim. Os fonemas são praticamente os mesmos. E você pega manifestações de línguas entre todos esses povos, as glossolalias são, na verdade, as repetições de fonemas dentro da matriz do latim. Você pega lá os de fala inglesa, seja lá em qualquer lugar do mundo, você vai pegar, já fizeram isso, tá? Estou falando, já fizeram isso. Você vai ver que todas as manifestações são uma glossolalia usando os fonemas daquela raiz anglo-saxônica, ou latim, ou sei lá o que for. E aí nós temos 1.600 anos de vácuo, manifestações idênticas em várias religiões que nós sabemos que é contrário ao padrão bíblico, e aí nós criamos um problema. Ou Deus está de brincadeira com a gente, e a Bíblia não é a verdade, como ela diz ser, ou esse pessoal aí está de brincadeira com a gente. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou você vai abraçar os fenômenos sobrenaturais como se fosse manifestação de Deus, ou você vai abraçar a Bíblia. Abra só a Bíblia lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, está falando sobre a volta do Senhor. E lá no verso 9,
Paulo já está falando isso aqui, meus irmãos, desde o período chamado últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias desde a descida do Espírito Santo. É assim que a Bíblia apresenta. Pedro, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, falou: o que aconteceu aqui foi o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós estamos vivendo isso. E Paulo está tratando justamente disso. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais perto estiver da vinda de Cristo, o que vai acontecer? Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? O que está escrito aí? Segundo a eficácia de Satanás. E ele faz o quê? A eficácia de Satanás? Com todo poder, com toda e sinais e prodígios da mentira. Ah, então o diabo faz sinais, pastor? Faz. Prodígios, milagres, prodígios é milagres. Sinais, prodígios, manifestação de poder? Sim. Volta lá para o primeiro momento de sinais, com Moisés. Moisés chegou para Faraó e aí manifestava lá os sinais que Deus havia lhe concedido. O que os magos do Egito faziam pelo poder de Satanás? Os mesmos sinais. A diferença é que a cobra de Moisés engoliu dos magos lá, mas fizeram os mesmos sinais. Então Satanás, irmãos, vai usar de poder, de sinais e prodígios miraculosos para fazer o quê? Vamos ver o que continua dizendo o texto aí. E com todo engano de injustiça aos que perecem. E por que com todo engano? Porque não acolheram o amor do quê? Da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que quem? Que Deus, o próprio Deus, lhes manda o quê? A operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito ao quê? A verdade. O que é a verdade? O próprio Cristo, a própria palavra, né? Nós temos lá João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem João 17,17, Senhor, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então quem não ama a Bíblia vai ser direcionado, o próprio Deus permitindo isso, a operação do erro, para ficar correndo atrás de poder, sinais e prodígios, mas que são poder, sinais e prodígios operados pelo engano de quem? E da astúcia de Satanás. Para que essas pessoas que não amam a verdade entrem nessa operação do erro. Ela acha que está fazendo certo, mas cada vez está indo para longe de Deus. Ao invés de buscar o entendimento da palavra, ela vai correr atrás de profeta, vai correr atrás de gente que faz milagre. E não só dentro do contexto evangélico, irmãos. As benzedeiras, todas essas coisas. Ah, eu fui numa benzedeira, batata, mal de simioto. Agora não engordava de jeito nenhum. Aí, ó, o que aconteceu comigo agora? Fui lá, a mulher pegou a farinha e das minhas costas, começou bigato para todo lado, deslumbriga, agora estou aqui. 115 quilos de saúde e alegria. Foi a mulher lá do mal de simioto lá. Vai lá, pega um ramo, não sei do que lá. Não é assim? Resolveu o problema. A criança tinha asma, não sei o que, acabou. Coitado do moleque, só de pensar de apanhar com aquela arruda de novo, já respira mais. Por que é isso? Operação do erro, irmãos. As pessoas estão procurando e Deus fala, vocês não estão dando crédito à verdade? Vocês não querem se prostrar diante daquilo que eu já revelei para vocês? Então tá bom, eu vou permitir que vocês vão correr atrás do seu próprio coração. E eu vou responder vocês de acordo com o ídolo do coração de vocês. É o que ele diz lá em Ezequiel, o que ele diz lá em Jeremias. Só existe uma fonte de segurança para o verdadeiro crente. Sabe qual é? A verdade, a Bíblia. Ela que tem que determinar se a minha experiência com Deus, inclusive, é verdadeira ou não.
porque senão eu posso estar sendo conduzido pela minha própria vaidade, pelo meu próprio desejo, pelos ídolos do meu coração. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Se o Senhor existe, que o sol nasça azul amanhã. Tem gente que faz prova com Deus toda hora. Porque não conhece as Escrituras. Cuidado. Segundo o padrão, então, neopentecostal ou pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é sempre referendado com dom de línguas. Eles vão usar, obviamente, Atos 2, Atos 10, Atos 19, 1 Coríntios. Mas será que esses textos estão certos? Segundo eles, aí ele diz assim, o pentecostalismo, isso aqui é uma citação do livro Teologia do Espírito Santo, do Brunner. O pentecostalismo deseja, em resumo, ser entendido como um cristianismo de experiência, sendo que a sua experiência culmina no batismo do crente no Espírito Santo, evidenciado, como no Pentecostes, pelo falar em outras línguas. Mas eles desprezam a questão do período do dom, o propósito do dom e a ideia de credenciar os apóstolos. Não era para todo crente. Volte lá para Marcos, para a gente terminar aí hoje. Não vai dar tempo da gente trabalhar com o texto, a gente, se Deus quiser, semana que vem, aí entra no texto de Marcos propriamente. Mas você vai ver aqui, nós já fizemos esse exercício semana passada, vou relembrar com você. Marcos 16, verso 9. Escrituristicamente falando, irmãos, do verso 9 até o verso 20, nós temos aqui um apêndice ao Evangelho de Marcos. Marcos escreveu e depois ele, não tem mais coisa aqui. E aí ele volta a tratar. Veja aí, por exemplo, o capítulo 16 vai tratar da ressurreição de Jesus, tudo bem? Então, você vai, vou ler aqui, porque senão você não vai fazer sentido para você. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Quem que é essa Maria mãe de Tiago? A mãe de Jesus. E Tiago, filho de Maria, meio-irmão de Jesus. E Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Nós sabemos aqui que esse sábado é o sábado cerimonial, não o sábado semanal. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito, muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram o quê? Surpreendidas, e que mais? Atemorizadas, morrendo de medo. E o povo quer ver anjos, a torta direita. Né? O que mais? Ele, porém, o anjo, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de assombro. E de medo, o que aconteceu? Nada disseram a ninguém. Assim termina. Aí Marcos falou, não foi assim não. Maria Madalena foi lá falar com os discípulos, sim. Teve os dois discípulos no caminho de Emaús, que também foram. Aí há um apêndice. Aí ele volta a tratar do assunto. Veja aí, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? Maria Madalena. Ele não tinha aparecido lá no verso primeiro já?
Maria Madalena, com Maria, mãe de Tiago, e com Salomé? Ele está recontando a história, é o paralelismo. Agora ele vai dar mais detalhes disso, como que de fato aconteceu. Dos versos 1 ao verso 8, é o geral. E agora, no paralelismo, que a gente já estudou várias vezes, esse paralelismo judaico, ele volta a contar a mesma situação, só que dando detalhes. Então o foco aqui é com Maria Madalena. Aí, para ficar claro, quem que é essa Maria Madalena? Da qual ele expeliu 7 demônios. Ele não expulsou demônio agora, viu, gente? Tem gente que fala assim, nossa, Jesus ressuscitou e expulsou demônio da Maria. Coitada da Maria, já tinha sido expulso os demônios dela lá, quando ela encontrou Jesus, a primeira vez. Aqui ele só colocou essa citação para o pessoal lembrar de que Maria Madalena ele está falando. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que fizeram os discípulos? Não acreditaram. Olha que povo de fé. Jesus passa 3 anos com o cara falando tudo que ia acontecer, aí quando acontece eles não acreditam. Verso 12. Depois disso manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. João vai tratar disso de modo mais detalhado. O Evangelho de João, né? E indo eles anunciar aos demais, mas também a esses 2, o que eles fizeram? Não deram crédito, não acreditaram. Verso 14. Finalmente apareceu Jesus para quem? Aos 11. O contexto de Marcos 16 é Jesus tratando com os 11. Pastor, mas não eram 12 discípulos? Por que agora 11? Judas já tinha ido para o Beleléu. Judas já tinha traído, já tinha morrido. Então, sobraram os 11. Então, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa aqui faz parte dessa ordem da evangelização mundial. E aí o verso 17 diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que... Quem que não estava crendo até agora? Os 11. Maria Madalena veio, eu vi, não acreditaram. 2 discípulos de Emaús chegaram para ele, nós também vimos. Eles não acreditaram. Aí Jesus fala, quem crer, esses sinais vão acompanhar. Mas falando para quem? Para os 11. E aí você vai ver na história dos apóstolos que eles creram e tais sinais os acompanharam. Semana que vem, nós vamos fazer essa sequência aqui de Marcos, pegando, inclusive, a ideia. Tem uma tradução nossa que fica mais clara. O verso 16 diz assim, quem crer, não é isso? Isso aqui é passado, presente ou futuro? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer, está apontando para onde? Futuro. Hã? Isso. E for batizado, futuro, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, você tem aqui nessa tradução, não sei se a sua é igual, aí o verso 17 diz, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Na minha tradução está isso. Não importa se ele colocou aí crerem, mas o ideal do grego é que a tradução do verso 17 seja no presente. Quem creem? Os que creem agora. Do verso 16 está apontando para aqueles que forem evangelizados, virem a crer e serão batizados. Então o verso 16 aponta para o futuro. E o verso 17 trata, porque Jesus está falando com os 11. Dos 11, já que vocês não estão dando crédito a Maria Madalena, já que vocês não estão dando crédito aos discípulos do caminho, quem crer vai ter esses sinais aqui. E esses sinais, como nós vimos lá em 2
Coríntios 12:12, é credencial de apóstolo. Não é para você. Não é para mim. Ah, pastor, mas o crente ele pode expulsar demônio, ele pode orar e alguém ficar curado? Sim, mas ele não tem o dom da cura. Quem faz? E outra, ele fala assim, em meu nome eu te declaro. Sai dele agora. É assim? É em nome de quem? De Jesus. Porque ninguém. Agora, os apóstolos, não, meu amigo. Os apóstolos, sai. Pronto, acabou. Você tem um texto lá de Atos, inclusive, que tinha lá um grupo de irmãos que eram exorcistas, que viram Paulo expulsando demônio. Aí chegaram assim, eu te excomungo em nome de Jesus, o Nazareno, a quem Paulo prega. Aí o demônio lá, pessoal, eu conheço Jesus e conheço Paulo, agora vocês não conhecem não. E diz que os demônios foram para cima desses irmãos lá, que eles tiveram que sair pelado. Imagina o forrobodó que foi esse negócio. Porque ninguém expulsa no seu próprio poder, mas os apóstolos os faziam. Por isso que o próprio demônio vai dizer, não, Paulo eu conheço. Como o apóstolo temporão. Então, esses sinais, irmãos, não são para os crentes hoje. Porque eram credenciais de apóstolo. E não existem mais apóstolos. Apesar de ter alguns que se autodenominam por aí. Então, cuidado. O conhecimento das Escrituras te preserva na fé e na certeza de estar vivendo um cristianismo autêntico. Não da operação do erro. Não da busca de sinais, prodígios e poderes miraculosos. De novas revelações. Eu costumo falar para aqueles que falam, mas eu fui lá, falou e deu certo. Abra lá para terminar. Deuteronômio. Eu estou mal de novo, hein, dessa tossinha. Deuteronômio 13. Veja o que Deus diz aqui para nós. Deuteronômio 13, versos iniciais. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e o que vai acontecer? Está escrito aí. E suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus faz o que contigo? O que está escrito aí? Vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, porque pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Você fala, pastor, mas eu vou na igreja, o cara fala em nome do Senhor, ele não está me conduzindo para servir outros deuses. É aquilo que eu já te falei. Amanhã depois, se quiser saber de novo o que Deus quer falar contigo, quem que você vai procurar? Os mandamentos, a palavra do Senhor ou o profeta lá que falou e aconteceu? Fala, seja sincero comigo, quem que você vai procurar? O profeta. Pronto, você já está servindo a outro Deus, cara. Porque Deus quer que você segue a palavra. Irmãos, o negócio chega a ser tão bizarro que esses gurus, líderes espirituais, se colocam com uma posição de superioridade espiritual, que eles então se colocam como o próprio Espírito Santo na sua vida. Você não pode dar um espirro sem perguntar para ele. Eu preciso ver com o meu pastor, estou querendo vender minha Brasília, mas não sei se é vontade de Deus. Aí chega lá, pastor, vou orar e depois eu te respondo. O cara assumiu o lugar do Espírito Santo na vida dessas pessoas.
Com quem que eu caso, pastor? Você vai casar com fulano. Nossa, mas ele é feio. Não, veja. Deus vê o interior. Olha o interior dele também. E é com ele que você vai casar, porque eu estou preparando ele para ser diácono da igreja. É com ele que está precisando de uma mulher. Os caras determinam até com quem as moças vão casar. Nós temos aqui um remembro da nossa igreja. Coitado, veio de uma igreja pentecostal. Ela casou 2 vezes. Porque o pastor mandou e os 2 traíram ela. Os 2 irmãozinhos lá, poderosos lá. Os profetas lá que falou que ia casar. Casa com o profeta. Traiu. 2 vezes aconteceu com ela. Porque essas pessoas se colocam como o Espírito Santo na vida dos outros. E as pessoas, por falta de entendimento, por não amar as Escrituras, a verdade, acabam sendo ludibriadas. Cuidado, irmãos. Jesus nos libertou da religiosidade. O Espírito Santo habita no coração daqueles que já passaram pelo novo nascimento. Você tem a possibilidade e até a obrigação de buscar esse Deus para se encher do Espírito Santo. Mas não para a sua própria vaidade, mas para a sua santidade e firmeza na presença do Senhor. Semana que vem a gente continua tratando disso. Eu sei que muita gente acaba às vezes ficando até assustado, mas como eu já disse, é um desfavor ao verdadeiro evangelho, aquilo que muitas igrejas contemporâneas pregam a respeito de dons carismáticos. E a gente tem que estar ciente e tomar cuidado disso, porque senão a gente acaba sendo ludibriado. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos dar uma vida cheia do Espírito Santo no padrão bíblico. Uma vida que dê bom testemunho e que glorifique ao Senhor. Amém?